1 Samuel 1, 18. Vou fazer uma leitura um pouco mais rápida. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui algumas lições que eu gostaria de destacar rapidamente com vocês. Vamos tentar tirar algumas lições de todos esses personagens que foram nos apresentados aqui nesse capítulo que nós lemos. O primeiro personagem que eu quero tirar aqui é Elcana. E Elcana não é uma mãe, claro, né? Eli também não é uma mãe, mas o contexto que nós estamos falando aqui é lições de uma mãe, mas eu não podia deixar de tirar aqui 2 lições, uma com Elcana, outra com Eli. A primeira com Elcana: ame todos à sua volta. Não manifeste a sua preferência de amor de forma que você possa ferir outras pessoas que estão à sua volta. O erro de Elcana era demonstrar que ele amava mais a Ana do que a Penina. O que acontecia com Penina, aquela raiva que Penina tinha, não era porque Ana não tinha filho, mas era porque Elcana dava preferências a Ana. Muitas vezes nós podemos causar briga dentro de casa, intrigas dentro do nosso lar, quando nós convivemos com pessoas e nós apontamos, nós indicamos que nós gostamos, que nós preferimos mais uma pessoa a outra, que nós gostamos de alguém e não gostamos de outro. Talvez isso possa acontecer em lares, eu não sei se tem alguém nesse contexto que viva em relacionamentos aonde carreguem aqui filhos de outros casamentos, ou seja, o seu marido tem filhos
e você também, ou a sua esposa, tem outros filhos de outro relacionamento, ou você está convivendo com pessoas na sua casa que não são da mesma linha sanguínea que você. E muitas vezes a gente puxa para o nosso lado, a gente quer proteger mais, quer cuidar mais. Isso não está errado, você cuidar e proteger aqueles que você ama. Mas quando você deixa isso estampado, você faz com que aquela raiva, com que aquele sentimento no coração daquela outra pessoa afloresça. Com certeza foi isso que acontecia com Penina. Observe que o texto diz que todos os anos Eucana fazia a mesma coisa. Dava uma porção para Penina e seus filhos, e para Ana dava porção dobrada. Queridos, nós temos que amar as pessoas de igual modo. E é somente a gente amando as pessoas da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, é que nós vamos nos revelar discípulos de Jesus. Ah, pastor, mas é muito difícil amar tal pessoa, porque você não sabe o que ela faz comigo, você não sabe o quanto ela me pirraça, você não sabe o quanto ela me provoca. Mas amar, querido, não é um sentimento, amar é uma decisão. E quando você decide amar, não importa o que as pessoas fazem com você, você ama. Você lembra que Jesus na cruz do Calvário, sendo injustiçado, ele olha e a única coisa que ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, queridos, amar e perdoar não é questão de sentimento, mas é uma questão de decisão. João 13,35 vai dizer: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amor tem que ser manifesto a todos. É aquela história: se você não pode dar para um, não dê para ninguém. Ou se você pode, reparta igualmente entre todos aqueles. Seja justo. Porque como você se sentiria sendo desprezado por alguém? Como o seu coração ia se comportar vivendo nesse desprezo? O coração de Ana sofreu muito por causa desse desprezo, que foi provocado muitas vezes por Eucana para Penina, e agora Penina zomba dela por conta de algo que Ana não podia ter. Primeira lição: Eucana, ame todos à sua volta da mesma maneira, sem preferências. É assim que todos vão saber que somos discípulos de Jesus. Segunda lição que eu quero tirar é com Penina, para que você não seja Penina na vida de ninguém. Ou seja, as coisas que Deus lhe deu, as coisas que Deus deu oportunidade de você ter, as coisas com que Deus te abençoou, não é para você esnobar para ninguém. Seja ministério, seja relacionamento, seja posição social, seja nível cultural, estudo que você alcançou. Tem gente que se coloca num patamar: ah, porque eu estudei, porque eu fiz, ah, porque eu sou, você não é, ah, porque eu sei, você não sabe, ah, porque eu tenho, você não tem, ah, porque eu fui, você não foi. Queridos, esse espírito de Penina não pode estar nem no meu, nem no seu coração. Filipenses 2, 3 e 4 vai dizer: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que Paulo está nos ensinando aqui é justamente isso, que eu não posso subir num pedestal e me colocar em cima, mas eu tenho que descer. E foi isso que Jesus fez. Desceu do trono da glória, abriu mão de ser Deus, esvaziou-se de si mesmo, se fez em forma de servo, e não apenas em forma de servo, mas entregou-se para morrer a morte de cruz, lavou os pés dos discípulos. Não importa o tanto que você tem, aonde Deus te colocou, como Deus te levantou na vida, que você seja servo, que o seu coração de serviço seja para abençoar todos à sua volta. Segunda lição: não tenha o coração de Penina, um coração que quer arrotar, que quer esbanjar, que quer demonstrar para os outros que pode mais do que os outros. Deus nos livre de ter um coração como esse. E terceira lição, a de Eli.
Eli nos ensina algo muito importante, que nós temos que liberar palavras de vida, né? Vocês viram que quando ele viu ali Ana mexendo os lábios e conversando ali, né? Ele falou, essa mulher tá bêbada, embriagada, essa mulher tá doida, meu Deus do céu. E ele chega até Ana e fala ela assim, ei, por que você não se aparta da bebida? Uma hora dessa você embriagada, né? Então assim, olha só, mas quando Ana disse para ele, não, eu não tô embriagada, meu senhor, eu não tô embriagada, eu tô aqui com o coração amargurado e eu estou apresentando a minha súplica ao Senhor. O que aconteceu? Ele mudou as suas palavras e ele liberou uma palavra de vida sobre Ana. Nós até podemos errar sobre algum discernimento que nós temos sobre alguma pessoa. Você às vezes está convivendo com alguém, está em um relacionamento, está em uma situação e você muitas vezes pode olhar para aquele relacionamento, olhar para aquilo que está acontecendo ali e você pode fazer um pré-julgamento daquelas coisas. Mas eu quero dizer para você, quando você discernir que você errou, tenha humildade. E faça como ele fez, libere palavras de vida sobre as pessoas. Aliás, nós temos que ter uma fonte de vida dentro de nós para liberar essas palavras em todo o tempo. Se alguém lhe ofender, abençoe. Se alguém proferir alguma maldição contra você, abençoe aquela pessoa, não amaldiçoe. Que dos seus lábios saiam palavras que venham abençoar as pessoas. É justamente isso que Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, queridos, se você discerniu errado e chegou a fazer algum comentário, chegou a criticar alguém, chegou a exortar alguém, e você percebeu que você errou, volte atrás. O sacerdote Eli voltou atrás e liberou palavras de vida, que da sua boca, dos seus lábios, liberem palavras de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vamos tirar algumas lições rapidamente de Ana. E é isso que eu quero aqui tratar com vocês. Tiramos as lições de Eucana, de Penina, de Eli e Ana, essa mãe abençoada, essa mãe que tinha o coração nas mãos do Senhor. E isso é que é o mais lindo, isso é que é o mais gratificante, e é esse o meu objetivo, que o meu coração esteja nas mãos do Senhor. Ana faz um voto ao Senhor. Se o Senhor ouvir a minha oração, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. E a Bíblia diz que Ana cumpriu o seu voto, que Ana cumpriu por aquilo que ela estava pedindo ao Senhor, ela cumpriu o seu voto. Quantas pessoas fazem voto diante de Deus e não cumprem? Quantas pessoas fazem o seu voto e eles não cumprem, simplesmente esquecem. Quando recebe aquilo que Deus deu, ele esquece. Queridos, votos diante de Deus são para serem cumpridos. Deus é fiel para fazer a parte dele, mas você tem que honrar os votos que você faz diante do Senhor. Mesmo querendo muito ter um filho, ela honrou o seu voto e entregou Samuel na casa do Senhor. Quer ser abençoada? Quer ser abençoado? Honre os seus votos e faça votos diante do Senhor. Faça votos pelo seu relacionamento, pelo seu casamento. Faça votos por algo que você quer alcançar no Senhor. Faça votos diante do Senhor pela salvação dos seus filhos, pela libertação dos seus filhos. Faça votos, mas votos que lhe custe alguma coisa. O voto de Ana custou para ela o filho dela. Ela teve que entregar o seu filho para servir ao Senhor. Mas ela cumpriu. Votos que custem a você, fazem de você, levam você a um lugar, a um nível de compromisso com o Senhor muito alto. Faça votos com o Senhor, mas cumpra os seus votos. Cumpra os votos que você fizer. Você não é obrigado a fazer votos, mas se fizê-los, cumpra-os como Ana cumpriu. Segunda coisa, tenha em mente o que você realmente quer. Pode ser óbvio, né?
né? Mas o que Ana mais queria era ser considerada abençoada. Porque a mulher que tinha filhos, ela era vista pela sociedade como abençoada. Claro que para ela ser abençoada, ela tinha que ter um filho. Mas o que ela mais queria era que o olhar da sociedade não fosse mais você é amaldiçoada por Deus, Deus cerrou a sua madre. O que ela queria era ser considerada abençoada. Ela queria ser mãe. Então, pode ser óbvio que o que mais ela queria era ter um filho, mas não, o que mais ela queria era ser abençoada, era ter a sua madre aberta, ser mãe. E assim, né, eu vou usar um termo, né, ela calou a boca do seu inimigo, mas nós não temos que fazer isso para que a gente esfregue na cara do nosso inimigo. Ele vai calar a boca sozinho quando a bênção de Deus vier. Porque tem até uma música que diz assim: quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Vai bater palma quando a bênção chegar. Nada disso, querido, nada. A sua vitória não tem sabor de mel nesse sentido. A nossa vitória tem sabor de mel porque vem do Senhor. Então, pode parecer óbvio, mas o que Ana queria não era o filho propriamente dito, que tanto não era que ela entregou ao Senhor. Ela queria ser abençoada pelo Senhor. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoada, você já é abençoado. Essas bênçãos já foram conquistadas por Cristo. A Bíblia diz aqui em Efésios que você já é, que nós já somos abençoados, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você é abençoado. Segunda lição, terceira lição com Ana: deixe o único que pode resolver os seus problemas. Deixe o único que pode conhecer a sua dor, a sua angústia. Você não precisa compartilhar essa dor com todo mundo à sua volta. Você não precisa... Tem gente que coloca nas redes sociais, né? Me sentindo triste. Vai adiantar o quê? Você colocar no Facebook, no Instagram, que você tá triste. Vai resolver o seu problema? Apresente diante do Senhor. Ana foi diante do Senhor. Mesmo que o seu semblante tenha caído, tem horas que muitas vezes a gente não consegue controlar as nossas reações, o nosso físico, o nosso semblante cai. A Bíblia não conta, e eu acredito que porque não conta, Ana não revidou hora nenhuma as agressões de Penina. Apenas se ficava triste, se ficava no lugar dela, se sentia ali, né, contrita. Quanto mais a humilhação vinha, ela fechava assim, mas ela não revidava. Se ela revidasse, Deus não tinha cedido, não tinha concedido a ela a bênção que ela recebeu. Porque quando a gente busca justiça própria, a gente tira a mão da justiça de Deus. Então, conte para o único que pode resolver os seus problemas. Conte para Jesus. É claro que você pode compartilhar em um ambiente de oração e de intercessão. É claro que você pode compartilhar com seus líderes, pastores, para que eles orem com você, para que eles intercedam com você. Porque quando Eli confrontou Ana, Ana abriu o coração. Não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou angustiada. E é diante do Senhor que eu estou apresentando a minha oração. Chore aos pés do Senhor, quebrante seus pés. Quer brigar com Deus? Pode brigar em oração, reclame com Deus em oração, mas acabar ali, aquela oração, diga: Senhor, eu bem sei que pensamentos de paz o Senhor tem sobre a minha vida. E o Senhor sabe, e o Senhor conhece todas as coisas do seu coração, da sua caminhada. Então conte para quem pode resolver os seus problemas. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus tem cuidado de você. Deus conhece você, né? Deus conhece o seu coração e ele sabe o que você passa. Conte para ele. Não deixe de abrir o seu coração, de rasgar o seu coração para o Senhor. Não deixe de rasgar não deixe de derramar suas lágrimas diante do Senhor. Ele pode resolver os seus problemas. Próxima lição.
Não caia no jogo de Penina. Não caia no jogo de Penina. Nós já falamos isso aqui. Não caia no jogo de Penina. Não se ofenda por aquilo que Deus não te deu. Confie que Ele quer o melhor para você e que no tempo certo Deus vai te dar aquilo que você precisa. Confie naquele que lhe ajuda, naquele que te sustenta. Confie naquele que mantém os seus pés firmes sobre a rocha. O Senhor não vai te envergonhar. O Senhor não vai fazer com que você viva em humilhação, mas Ele vai te colocar em lugares altos. Não caia no jogo de Penina. Se pessoas à sua volta querem provocar você, querem te irritar, entre na graça. Feche os seus lábios. Não ceda a esse jogo de provocações, mas que o seu coração esteja no Senhor. Você sabe, nós falamos aqui, você sabe que Deus tem planos de paz para você. Você sabe que Deus tem o melhor para você. Você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então não caia no jogo daquelas pessoas que estão tentando você, que estão ali fazendo você perder a concentração daquilo. Jeremias 29:11, aquilo que nós citamos aqui, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não caia no jogo de Penina. Próxima lição com Ana. Tá muita lição aí, gente? Quer que eu pare? Rapidamente, próxima lição com Ana. Contentamento. Ah, como é difícil, né? Se contentar com o que a gente tem. A gente vê o gramado do vizinho verdinho, a gente vê a casa do vizinho abençoada, a gente vê a vida do vizinho, o carro do vizinho, a família do vizinho, e a gente olha para nossa vida. Como eu sou triste, como eu sou infeliz, por que Deus está me castigando tanto? Pare com esse pensamento, pare com essa ideia. Não existe esse propósito de Deus de querer o seu mal. Contentamento, nós falamos isso a semana passada quando falamos sobre Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz assim: aprenda, né? Sei estar abatido e sei também ter abundância. De todas as maneiras e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Aprenda a se contentar com as coisas que Deus te deu. Aprenda a agradecer a Deus pelo pão de cada dia, ainda que você não tenha o presunto, não tenha o queijo, não tenha nem a manteiga, mas o pão não vai faltar. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, diz o Senhor. Confie e se contente nas coisas que Deus te deu. Aprenda, né, a se alegrar com os que se alegram. Às vezes a gente não consegue se alegrar com a vitória do nosso irmão. A gente não consegue. Quando ele cai, quando ele foi derrotado, a gente fala assim: aê, não só eu não. Aí, ó, tá na prova. Não, querido, para com isso. Aprenda a se alegrar com a bênção do seu irmão. Aprenda a se alegrar. Filipenses, a gente leu que sobre o contentamento, mas Romanos 12:15 diz assim: aprenda a se alegrar com os que se alegram, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Muitas vezes a gente sabe chorar com os que choram, mas a gente não se alegra com os que se alegram, porque a gente fica com inveja. A gente fala: eu queria que essa alegria fosse minha, eu queria que essa vitória fosse minha. Aprenda a se contentar com as coisas que Deus te deu. Aprenda a agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Faz assim agora, ó. Conseguiu respirar? Agradeça a Deus. Lembra do Covid? Que ainda não acabou? Quantas pessoas não conseguiam respirar e usar uma máquina, usar um respirador artificial, porque não conseguiam fazer isso assim, ó. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Contentamento. Talvez de todas as lições que Ana nos ensina, essa seja a fundamental.
Porque eu até acredito que Ana não estava triste pelo fato de não ter filhos, apenas por não ter sido considerada abençoada. Perdão, querido, se é meu espirro é assim, é pra dentro, ninguém nem ouve. Mas aprenda a se contentar. Deixa eu ver aqui. Faltam mais 2 liçõezinhas. Honre a sua liderança. Honre a sua liderança. Mesmo que você não entenda alguns posicionamentos, algumas palavras, alguma coisa que o seu líder falou, alguma coisa que o seu líder te corrigiu ou te orientou ali, honre a sua liderança. Olha que exemplo lindo. Eli chama Ana de bêbada, de embriagada, repreende ela. Mas Ana se sujeita, Ana não subiu a serra, Ana não descarregou em cima de Eli, não pediu carta de mudança, quero ir para outra igreja, essa igreja aqui não me serve. Mas ela ouviu aquela repreensão injusta, no momento certo, da forma correta. Ela se colocou diante do seu líder e falou: honre a sua liderança, honre aquelas pessoas que ministram sobre a sua vida. Às vezes a gente ouve coisas que não queria ouvir. Às vezes a liderança nos puxa a orelha de uma forma que, não precisava ser assim. Aguente. É Deus tratando com você em todas as coisas. Se o líder excedeu com você, ele vai prestar conta com Deus desse excesso. Mas se você precisava daquele puxão de orelha um pouquinho mais forte, agradeça a Deus, porque esse é o cuidado e amor de Deus sobre a sua vida. 1 Tessalonicenses 5,12 vai dizer assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Honre a vossa liderança, honre os seus líderes. Mesmo que algumas vezes você não esteja entendendo. E por último, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam multidões. Eu não sei quem é o autor dessa frase, ela já foi atribuída a vários pensadores, mas é uma frase que cabe dentro desse contexto aqui. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam multidões. O exemplo da Ana, temente a Deus, inculcou no coração de Samuel o mesmo temor pelo Senhor, o mesmo amor por Deus, a mesma devoção pelo Senhor que ela tinha. Samuel, a Bíblia conta que viveu em um lar destruído. Hófni e Finéias profanavam no templo. Eli não era um sacerdote que exortava os seus filhos, que cumpria o seu papel de sacerdote no lar. Samuel foi para uma casa conturbadíssima, cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de coisas erradas. Mas aquilo que Ana inculcou no coração de Samuel foi o suficiente. Pelos poucos anos que Samuel viveu com Ana, foi o suficiente para que Samuel fosse um homem fiel e temente a Deus. Que o seu exemplo possa arrastar multidões. Que o seu exemplo na sua casa, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus vizinhos, para os seus sobrinhos, aonde você estiver, que o seu exemplo possa demonstrar que você pertence a Cristo, que você não apenas fala, que você não apenas prega, mas que você vive aquilo que você prega, porque o seu exemplo vai inculcar na vida daquelas pessoas à sua volta o temor pelo Senhor e o amor por Deus. Não se preocupe. Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quando você faz a sua parte e você tem consciência que você deu exemplos para os seus filhos, exemplo para as pessoas à sua volta, exemplo para os seus pais, exemplo para os seus sobrinhos, para os seus netos, o temor do Senhor está no coração deles. Aí agora é papel do Senhor. Que Deus te abençoe. Que essas palavras, que essas lições possam estar inculcadas na sua vida e no seu coração. Eu sei que foi bastante coisas aqui para você assimilar,
talvez algumas pessoas tenham anotado. Eu gravei essa ministração, daqui a pouco eu vou disponibilizar, já vou editar aqui a parte da ministração. E se você quiser ouvir de novo para ser abençoado, quiser compartilhar, pode compartilhar, mas que essas palavras fiquem inculcadas no seu coração. A Bíblia é um livro que nos ensina. A Bíblia é um manual de vida para mim e para você. E nós temos que nos debruçar na palavra de Deus, temos que nos alimentar, temos que usar a palavra de Deus todos os dias para firmar os nossos pés na rocha que é Cristo, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E quando a gente errar, nós temos um prumo, nós temos um norte, nós sabemos para onde nós temos que olhar: para Cristo, para a cruz, para o perdão que vem dele, nos arrependermos e voltarmos a andar em santidade e comunhão com o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.